Bom, vamos continuar aqui, né? Eu estava falando para vocês das classificações dos carboidratos. Retomando aqui só um pouquinho. Os carboidratos, eles são classificados dependendo da quantidade de carbono que existe em suas moléculas. Eles estão classificados em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Monossacarídeos são aqueles carboidratos que apresentam uma única molécula, um único átomo de carbono, tá ok? Disacarídeos são aqueles que apresentam dois monossacarídeos. E polissacarídeos são aqueles que apresentam centenas, milhares de monossacarídeos. Tá ok? Bom, primeiro nós vamos falar a respeito dos monossacarídeos. Nós temos a glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose, como eu já expliquei para vocês. Tá ok? Os disacarídeos. Os disacarídeos são aqueles carboidratos que apresentam dois monossacarídeos. Como exemplo, nós temos maltose, sacarose e lactose. A maltose ela é formada por dois monossacarídeos, glicose mais glicose. A sacarose ela é formada por dois monossacarídeos, que é glicose mais frutose. A lactose é formada também por duas moléculas de monossacarídeos, que são glicose mais galactose, tá? Só um exemplo para vocês pensarem um pouquinho. A lactose, ela é, como eu disse, os carboidratos são açúcares, tá? E aí, a lactose, ela é o açúcar que está presente no leite, tá ok? Então, ele é formado por dois monossacarídeos. A maltose está presente no malte, tá? Na cervejinha, tá? Na cevada lá. E a sacarose, ela tá presente nos frutos de uma forma geral, como a cana-de-açúcar, tá? A beterraba, apesar frutos em geral, mas beterraba não é fruto não, mas é nos vegetais de uma forma geral, tá bom? Agora nós vamos falar de polissacarídeos. Polissacarídeos, como eu falei para vocês, são os carboidratos, né, mais complexos, maiores. Eles apresentam centenas ou até milhares de monossacarídeos, tá? Um exemplo é o amido, tá? O amido que está presente nos vegetais, ele participa da reserva energética dos vegetais. É por isso que o vegetal, ele, sem ter um ambiente ali, sem estar inserido ali no solo, por exemplo, uma batata que você coloca lá na água, ou você coloca no sol, ele consegue brotar, porque ele tem ali um armazenamento de energia, um armazenamento que é um carboidrato, que vai fornecer energia ali no início, na fase inicial do desenvolvimento dele, tá? Por isso que o vegetal tá quietinho lá no lugar dele, porque ele tá ali, ele produz, né, seu próprio alimento, ele armazena esse alimento, e esse alimento ele é armazenado em forma de amido. Então, quando vocês ouvirem amido, vocês vão lembrar que é uma reserva energética dos vegetais, tá ok? O glicogênio é um polissacarídeo, tá? Que está presente na reserva energética dos animais. Nós apresentamos como reserva energética de carboidrato o glicogênio. O que acontece? Quando nós nos alimentamos de carboidratos, esses carboidratos eles são quebrados no nosso organismo através do metabolismo, tá? Através do catabolismo, existe a quebra de moléculas grandes, transformando em moléculas pequenas. Pega essas moléculas pequenas de carboidrato são armazenadas no nosso fígado e nos nossos músculos. No nosso fígado e nos nossos músculos. Quando existe o armazenamento dessa grande quantidade de glicose, ela se transforma em glicogênio. Esse glicogênio ele fica armazenado ali por um certo momento. Por exemplo, quando a gente fica algum tempo sem se alimentar, o que acontece? O nosso organismo ele retira esse glicogênio, tá? Tem hormônios específicos que quebram esse glicogênio, substâncias que vão quebrá-lo e lançar novamente a glicose na corrente sanguínea para fornecer energia para o indivíduo continuar ali as atividades durante algum tempo, tá? Outro polissacarídeo importantíssimo é a celulose, que está presente na parede celular dos vegetais, tá?
lá na casca, na estrutura, na célula vegetal, tem a presença dessa parede celular, confere ali uma estrutura mais rígida, tá? Mais dura do vegetal em relação à nossa estrutura. Outro polissacarídeo muito importante é a quitina. A quitina está presente na composição ali de vários insetos, tá? Na composição do exoesqueleto desses insetos, está presente também na estrutura de alguns fungos, nas células ali de alguns fungos, tá? É o que dá ali a estrutura mais... Quando você pisa, por exemplo, num besouro, não faz aquele crack. Isso aí é porque essa substância ela é formada dessa quitina, tá? Que dá um aspecto ali mais rígido, né? Mas eles não têm esqueleto, mas eles têm um exoesqueleto, que é uma estrutura externa que protege ali, que dá forma uma estrutura no organismo desses seres vivos. Tá ok? Bom, alguma dúvida?